Nessa noite, irmãos, eu queria seguir nesta caminhada que estamos, nessa corrida da fé que estamos trilhando em Hebreus capítulo 12. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, onde o Espírito Santo, através do autor aos Hebreus, nos fala sobre a necessidade de corrermos essa corrida com Cristo, nos livrando de tudo que nos atrapalha, nos livrando do pecado e mantendo os olhos fixos em Jesus. Hebreus 12. Você achou? Diga amém. Vamos ler os primeiros versos de Hebreus 12. Já estamos nesse texto já há 3 ou 4 semanas, 3 semanas, e o Espírito Santo tem ministrado sobre a nossa vida, a respeito desta corrida da fé em Cristo Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Somente até aqui. Vamos orar. Deus de amor, bendito seja o teu nome santo, por essa noite podermos voltar à tua casa. Verdadeiramente, Senhor, nenhum de nós merece estar aqui. Nenhum de nós merece, Senhor, ó Deus, o teu amor, a tua graça, a salvação. Nunca foi por mérito, nunca foi porque merecemos, sempre foi pela tua graça e misericórdia. Por isso, nessa noite, mais uma vez, suplicamos a Ti, ó Pai, por amor ao Teu nome, pela Tua graça, compaixão e misericórdia, fala conosco, em nome de Jesus, toca as nossas vidas com o poder da Tua palavra, renova em nós, Senhor, ó Deus, a fé, o ânimo, Senhor, força, Senhor, para continuarmos, ó Deus, firmes, nessa corrida contigo, essa corrida da fé em Cristo Jesus, até o grande dia em que, Senhor, ó Deus, ó Senhor, chegaremos na linha de chegada, na Tua doce presença, e te veremos face a face. Senhor, eu não tenho nenhuma condição de, Senhor, ó Deus, pregar, Senhor, a este povo sem a Tua unção, sem a Tua presença, sem o Teu poder. Eu reconheço diante de Ti, do povo, Senhor, que eu sou um vaso pequeno, Senhor, imperfeito e preciso, Senhor, ó Deus, que o Senhor, na sua infinita graça, fale aos nossos corações essa noite. Usa-me, Senhor, fala comigo e através de mim. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Glória a Deus. Vimos nessas últimas pregações que o Senhor aponta no capítulo 11 uma série de homens e mulheres de Deus que correram essa corrida da fé em Deus e venceram.
Muitos deles viram à distância as promessas de Deus, mas continuaram correndo e foram vitoriosos. Depois você lê lá o capítulo 11, que a Sociedade Bíblica intitula como, os heróis da fé. Vale muito você ler o capítulo 11 e ver como homens como eu e você, travaram suas batalhas, mas pela fé em Deus, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, eles prosseguiram e venceram. E agora o Espírito Santo continua falando com aqueles hebreus, os primeiros ouvintes dessa palavra eram hebreus que estavam se convertendo, isso é, judeus que estavam se convertendo, e alguns já convertidos, agora enfrentando dores, enfrentando desafios, enfrentando perseguições, começam a se cansar, começam a diminuir a marcha da corrida da fé com Deus, e o Espírito Santo de Deus vem e os fortalece com essa palavra, dizendo assim: também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Vimos que esta corrida é a corrida da vida com Deus, é a corrida para aqueles que creem em Jesus Cristo e começam a prosseguir tendo Jesus como alvo. É uma corrida, irmãos, não é uma caminhada. Não é uma corrida simplesmente, como vimos, de curta distância, que acaba rápido, mas ela leva a vida inteira. É uma corrida de longa distância. Há desafios nessa corrida, e corrida de longa distância são corridas que nos cansam. E se nós formos lá para o grego, o prefixo é agor, que vem da onde vem a palavra agonia. É uma corrida que causa agonia, cansa, às vezes causa câimbras, às vezes dá vontade de você desistir. Quantas vezes vimos corredores experientes, maratonistas, chegarem cheios de câimbras na linha de chegada. A corrida da vida não é diferente, ela também tem suas agonias, tem seus desafios, e o Espírito Santo, sabendo disso e vendo a condição daqueles crentes que estavam passando por este momento de abatimento, de desânimo, estavam também sobrecarregados com algumas coisas, alguns pesos. Correr uma maratona é difícil, não é, irmãos? Quem aqui já correu 10 mil metros? 10 mil metros, direto? Isso, muito bem, muito bom. Quem já correu 20 mil metros, 20 quilômetros? Só o pódio é só para o Geraldo Júnior. No exército. Tem tempo então, tempinho. Correr é difícil em longas distâncias, requer treinamento, requer boa alimentação, requer disciplina, requer um prêmio, um alvo. E o Senhor, conhecendo nossa fragilidade, a fragilidade dos nossos irmãos lá no primeiro século, Ele usa essa figura para falar com eles e para falar conosco nesta noite. Porque nessa corrida, irmãos, você não pode levar peso. Você já viu algum atleta correndo com um saco de cimento nas costas? Você já viu algum fundista, isto é, aqueles que correm longas distâncias, carregando um fardo pesado? Não tem como correr com fardos pesados, não tem como correr carregando uma cangalha. E por isso o Espírito Santo diz para aqueles irmãos, e fala comigo e contigo nessa noite: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. E o dever de casa de semana passada foi:
avalie o teu coração e a tua vida, e veja aquilo que tem atrapalhado a tua corrida com Deus. Temos que largar os pesos. Às vezes nós vamos para a corrida, levamos até alguma coisa, né, ali, mas tem um guarda-volumes, e no guarda-volumes você deixa a sua mochila, você deixa algumas coisas, e você coloca até pouca roupa, é um short e uma camiseta, e vai correr. Essa noite eu quero começar falando sobre a importância de largar os pesos. E que pesos são esses? São práticas, comportamentos antigos, ideias, relações, relacionamentos que não chegam a ser pecaminosos por si, mas que atrapalham a nossa caminhada. Nem todo coleguismo edifica você. Às vezes há coleguismos que te atrapalham, e o Senhor diz: livre-se de tudo que te atrapalha. Até mesmo o trabalho, que vem de Deus, é bênção de Deus para nós, os estudos, quando nós perdemos o equilíbrio, essas coisas acabam por pesar demais sobre nós, tomar um lugar grande demais. Nós vivemos uma cidade voltada ao trabalho, e eu tenho sempre alertado aos irmãos: cuidado com isso, coloque o trabalho no lugar dele, e deixe o trono do teu coração só para o Senhor, só para o Senhor. Nós queremos vencer na vida, nós queremos conquistar coisas, nós queremos ter nossa casa, nós queremos comprar aquilo que desejamos. Tudo isso é lícito, e o Senhor pode te abençoar, mas o que Ele está dizendo é: na corrida com Cristo, na corrida da fé, na corrida da vida com Jesus, você não pode levar pesos, porque você não vai aguentar. Isso vai frear você, vai atrapalhar você na sua corrida com Deus. Quantas coisas nos atrapalham? E sabe, uma das coisas que mais estavam atrapalhando esses irmãos judeus convertidos era as práticas ainda judaizantes. Eles tinham se convertido a Cristo, mas estavam voltando a algumas práticas antigas, a guardar dias específicos, festas específicas, a voltar às antigas cerimônias. E o Espírito Santo de Deus diz para ele: livre-se de tudo que te atrapalha. Se você crê em Jesus Cristo, se você é salvo pela graça, às vezes a religiosidade é um peso para nós. Ser cristão de verdade não é ser um religioso. Nós podemos ser religiosos e nunca conhecer a Deus. Nós podemos fazer os rituais e nunca conhecer o Senhor. E é isso que o Espírito Santo está dizendo a eles: livre-se dessas coisas que te atrapalham, da religiosidade vazia, busque o Senhor de todo o coração, creia nele, confie nele. Pare de confiar nos rituais e confie no Senhor. Amém, irmãos? Livre-se de tudo que te atrapalha. Em coisas que atrapalham a gente, irmãos, comportamentos, práticas, estilos de vida. Quantas pessoas já conheci que, por não abrirem mão do seu estilo de vida, isso foi um peso tão grande que eles ficaram pelo caminho. Nós vivemos um mundo que diz que você tem que ter, o importante é você ser feliz, que você, na verdade, você tem que fazer o que for necessário para você subir na vida, para você subir socialmente, para você ter êxito, e essas coisas vão entrando na nossa mente. Que você não pode abrir mão de coisas tão valiosas para você. Quando o Senhor chamou a mim e a minha esposa para virmos como missionários para Macaé, nós estávamos na nossa casa própria lá no Rio de Janeiro, e tivemos que vir morar de aluguel em Macaé.
Mas sabe o que o Senhor fez conosco, irmãos? Ele nos ajudou a nos livrar do peso. E nós falamos: Senhor, é só uma casa, o importante é estarmos juntos na Tua presença. E é isso que o Espírito Santo está falando com a gente. Ele vai te dar casa, Ele vai prover para você o que você precisa, Ele vai te abençoar no teu trabalho, Ele vai te abençoar nos teus relacionamentos, mas Ele é o alvo. Não coloque uma canga sobre você, porque o próprio Jesus veio para tirar esses fardos pesados de você. Ele mesmo fez o convite: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. O Senhor, Ele não veio colocar fardos em você, Ele veio tirar os teus fardos, e nós temos a mania de colocar fardos sobre nós, preocupações, ansiedades, fardos pesadíssimos, fardo da religiosidade. Queremos aparentar ser religiosos, sermos mais santos, e isso às vezes atrapalha muito a nossa vida. Há pessoas que são uma coisa na igreja e outra em casa. O nome disso é hipocrisia. Que o Senhor te liberte disso. Os primeiros a reconhecer que você é um cristão verdadeiro tem que ser os da sua casa. Amém, irmãos? Não adianta você fazer mímica, não adianta você fazer pantomima, não adianta você fazer um teatro. Em nome de Jesus, que o Senhor nos limpe, nos lave, que nós sejamos verdadeiros como Ele é. Porque, irmãos, toda simulação é um fardo. Então o Senhor diz: se afaste disso. Você sabia que para um corredor, para um atleta de alto desempenho, uma das piores coisas é ele estar acima do peso ideal? E não precisa ele engordar ou ganhar 5 quilos, 10 quilos, basta 1 quilo, bastam 2 quilos. Já faz muita diferença na vida de um corredor, e o Espírito Santo está dizendo aqui, a mim e a você, às vezes as pequenas coisas, elas estão atrapalhando você. Esses pequenos pesos, pequenos fardos, pequenas culpas, pequenas preocupações. O Senhor, nessa primeira etapa desse texto, está falando de coisas que não são pecados por si só, que inicialmente parecem até coisas boas, mas que atrapalham a nossa caminhada com Deus. Por exemplo, não é pecado você ter rede social, mas se for um peso, o Espírito Santo está dizendo: livre-se disso. Como que eu vou ficar sem, pastor, o Insta? Melhor você entrar no céu sem Insta do que ficar pelo caminho. Se está pesando demais, bloqueia por um tempo, faz uma desintoxicação, reduz, desliga. Amém, irmãos? Não é pecado em si, mas se é um peso, se é um fardo. Você já viu que quando você começa, daqui a pouco, por nada, você pega o celular e o dedo já vai direto, passando, o que está acontecendo? Às vezes coisas que não tem nada a ver com a sua vida, não vai somar nada em você, vai ocupar a tua mente, atrapalhar você, te trazer angústia, te trazer sofrimento, e você está mergulhando naquilo, e o Espírito Santo está dizendo: você está na corrida. Imagine um corredor de alto desempenho numa prova, ele correndo imagina isso, está correndo, vai ganhar a corrida, o que vocês acham? Não vai ganhar. Nós vivemos um mundo, irmãos, que faz de tudo para você reduzir a tua velocidade com Deus. Esse mundo, o sistema deste mundo faz de tudo para entreter você, entretenimento, distração.
é tanto entretenimento hoje. Irmãos, eu sou do tempo que só tinha a Rede Globo, que na época a gente achava que falava a verdade. A Rede Globo, a Band, SBT, Manchete. A Tupi não é da minha época, não. Não sou tão antigo assim. A Tupi eu não vi, não. Agora, quantos canais tem nos streamings aí? 200? 300? Por que isso? Para que isso? Antes, irmãos, para a gente saber de a notícia, a gente comprava revista, jornal. Agora isso daqui, olha, você tem várias janelas. Isso tem se tornado um peso, e muitos têm ficado pelo caminho, porque aqui também se abrem janelas para o inferno. E agora o Espírito Santo avança e fala sobre um outro fardo, um fardo que é terrível, que é o fardo do pecado. É o fardo do pecado. E ele diz assim: livremos-nos de tudo que nos atrapalha, coisas que não são pecado em si mesma, e do pecado que nos envolve. Toda vez que nós transigimos, isso é, negociamos, permitimos com o pecado, são fardos, pesos. Me faz lembrar do livro Peregrino, fardos pesados. Cada pecado, um fardo pesado. Quando você fala mal de um irmão teu, fardo pesado. Quando você mente, fardo pesado. Quando você trai, fardo pesado. Quando você rejeita a vontade de Deus, que é o pecado, fardo pesado. Esse peso, ele é mortal. Ele não só vai desacelerar o pecado, o salário do pecado é a morte. Um corredor que está morrendo, ele não consegue correr, ele diminui a marcha, começa a andar, para de andar, fica paralisado e morre. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a nos livrar de todo o pecado, amém? De todo o pecado, porque essas coisas vão minando a sua energia, a sua vida cristã, o teu relacionamento com Deus. E eu te pergunto mais uma vez, o Espírito Santo vai fazer você encontrar aí na tua mente, no teu coração, o que tem atrapalhado tua corrida com Deus, o que tem atrapalhado a tua corrida com Jesus. Todos esses pesos, todos os pecados, eles têm um alvo: fazer você parar. A palavra de Deus diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio derrubar as obras do diabo. Ele veio nos salvar, nos libertar. Ele tirou de nós os fardos pesados. Por que que nós temos a mania de trazer de volta? Ele quebrou as cadeias que estavam sobre nós, mas por vezes nós voltamos para dentro da jaula, e o Senhor diz: livre-se disso, abandone o pecado, e corra a corrida da vida, corra a corrida que te é proposta, faz aquilo que o Senhor te chamou a fazer, investe naquilo que o Senhor te chamou a investir, não olha para trás, não se distrai. Já vi cenas em que o corredor está lá em primeiro lugar, e de repente ele se distrai com a plateia que já começa a aplaudir, e o segundo lugar aproveita e passa ele. Nós vivemos num mundo de distração, e o que o Espírito Santo está falando comigo e com você nesta noite? Livre-se daquilo que te atrapalha, e mantenha os teus olhos em Cristo. Amém, irmãos? Mantenha os teus olhos no Senhor. Não podemos, irmãos, carregar um pecado e querer correr a corrida com Jesus, porque Ele veio te livrar do pecado.
Ele veio te livrar da escravidão do pecado. Ele tem feito isso todo dia, todo tempo, nos livrado, irmãos, do poder do pecado. Ele já nos livrou da culpa do pecado na cruz. Todos os dias o Senhor está nos livrando do poder do pecado. A palavra de Deus diz que nem eu nem você somos mais escravos do pecado. Você entende isso? Diga amém. O que é pecado, irmãos? Errar os alvos de Deus. É fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Não é uma lista de coisas. Pecado é você se afastar da vontade de Deus. Quando que piedade, uma vida piedosa, é viver uma vida que agrada o Senhor, que glorifica o Senhor, uma vida que faz sentido viver. Em Romanos 12:2, o Espírito Santo diz, através do apóstolo Paulo à igreja de Roma: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Que a nossa mente seja transformada, que nós possamos encharcar a nossa mente com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, glorificando o Senhor, com a beleza da santidade do Senhor, com a alegria da presença dEle. Que nós não venhamos a tomar a forma desse mundo. Ah, todo mundo faz isso, pastor. Vou dizer para você como minha mãe dizia para mim: você não é todo mundo. Ah, o que tem? O que tem? O que tem é isso, que quando você está cheio de peso, você não consegue correr, e você não vai alcançar a linha de chegada, e o Espírito Santo está te falando: olha, tem coisa na tua vida te atrapalhando, você está reduzindo a marcha, você está ficando para trás, você vai acabar sendo paralisado no meio do caminho. Livre-se disso que está te atrapalhando, abandona o erro, e mantenha os teus olhos no Salvador Jesus, segue em frente, corre pela tua vida. Amém, irmãos? Temos que deixar de lado o pecado. O pecado é o obstáculo mais significativo, mais terrível para a vida cristã. É aquilo que derruba a gente, que afasta a gente de Deus, que mina a nossa energia, que ofende o Senhor. Que nós possamos viver a vida que Jesus conquistou para a gente. Amém, irmãos? Sabe como que o pecado age na vida do homem? Você já viu pássaro criado em gaiola? Antigamente era muito mais comum, né? Os passarinhos criados em gaiola. Eu tive um canário belga, né? A gente cuidava no canarinho e tal, botava ali alpiste para ele. Quando esse bichinho é criado por muito tempo em cativeiro, às vezes, isso acontece muito com pássaros maiores, como calopsita, né? Você abre a gaiola, ele sai e volta. Às vezes o pecado faz isso com você. Jesus abriu a porta, você sai, mas olha para trás, e o Senhor está dizendo: corre para o alvo, não olha para trás, não volta para a gaiola, não volta para as grades, não volta para a prisão, olha para o Senhor. Por isso que depois que Ele diz assim: livre-se do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Oh, meu Deus! Quando essa palavra de Deus fala sobre pecado para essa primeira audiência, irmãos, pelo contexto, sabe o que o Espírito Santo estava dizendo a eles? Não era um pecado específico, aliás, não era uma vida de pecaminosidade que a igreja estava vivendo, era um pecado específico. Por quê?
deixa eu deixar claro para os irmãos, esses hebreus estavam tentando voltar às antigas práticas judaicas. Qual era o pecado desses homens e mulheres? Duvidar que a graça de Jesus era suficiente para a salvação deles, que não precisava remendar com circuncisão, nem remendar com o sabatismo, nem remendar com as festas da colheita, com as festas da cabana, que Cristo era suficiente. O maior pecado, e o pecado grave, não vou dizer que seja o maior pecado, irmão, mas um pecado grave, e que está sinalizado aqui, é a dúvida, a incredulidade. Irmãos, se nós estamos falando sobre a corrida da fé, o Espírito Santo está dizendo, olha, se você deixar a incredulidade entrar no teu coração, você não vai conseguir prosseguir na corrida da fé, porque a fé é a certeza das coisas que não vemos. Então o Senhor está dizendo, olha, livre-se desse pecado que está te envolvendo, que está te seduzindo, que está colocando dúvida. Será que o Senhor vai realmente me socorrer? Será que o Senhor vai abrir realmente essa porta? Será que o Senhor realmente me salvou? Irmãos, há crentes angustiados, ainda com dúvida da salvação. Em nome de Jesus, creia. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. A salvação é pela fé, irmãos. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. É pela graça, mediante a fé. É através da fé que você segura essa graça de Deus, alcança essa graça de Deus. Acho que foi Calvino que disse que a fé é como se fosse a mão do pedinte recebendo o dom, a graça que alguém está lhe oferecendo. A fé é esta mão que se apropria da graça que nos é direcionada em Cristo Jesus. Então não duvide, irmãos. Para de usar essa partícula C, e se não acontecer, e se o Senhor não me ouvir, e se Deus não fizer, e se meu nome não estiver no livro da vida, você tem que crer. Para você prosseguir nessa corrida, é pela fé. Vai ter dia que você, para você levantar e entrar aqui nessa porta, tem que ter fé, porque você vai estar desanimado, abatido, sobrecarregado, pensando até em voltar atrás, mas você tem que ter fé e dizer: Senhor, eu sei que Tu me salvaste, eu sei que o Senhor me amou primeiro, eu sei que meu nome está no livro da vida, eu creio no meu Redentor, eu creio no meu Salvador, eu creio em Jesus Cristo, aquele que me amou primeiro, e não abro mão disso. Amém, irmãos? Não tem como caminhar pela fé e ter uma vida de incredulidade. É uma contradição. Que o Senhor acrescente fé ao nosso coração. Amém, irmãos? Mas deixando mais claro sobre o pecado, eu quero ir em Gálatas capítulo 5. Verso 16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olhe para mim um instante, deixa eu te falar uma coisa, há uma guerra dentro de você, uma batalha aqui dentro, e a carne é você mesmo. Às vezes a gente fala, a carne como se fosse uma outra pessoa. A carne é você e eu, essa é a realidade. Mas tem o Espírito, e o Espírito do
próprio Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, habita em todo aquele que confessa Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Há uma batalha aqui dentro, mas há poder para vencer essa batalha mais que suficiente. Há poder mais que suficiente para vencer. O Espírito de Deus habita em nós. Amém, irmãos? Continua o texto, diz assim: mas se vocês são guiados pelo Espírito, verso 18, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E ouça o que o Espírito Santo diz através do apóstolo Paulo: eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o texto não acabou aí, irmão. Se acabasse aqui o texto, no verso 21, era motivo de tristeza, angústia e desespero. Mas o texto não acaba no verso 21. E ele prossegue dizendo: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Glória a Deus. Então vamos correr pelo Espírito, vamos avançar pelo Espírito, vamos nos alimentar da palavra no poder do Espírito Santo. Vamos deixar essa bagagem extra de lado. Você já viu alguma corredora, alguma atleta correndo de tailleur e salto alto? De sobretudo e salto alto? O que isso quer dizer, irmãos? Quando fala, né, livre-se de tudo e compara com a corrida. Como que o corredor corre? Short, camiseta, geralmente é assim. Quando está muito frio, uma calça fininha, de tactel ou tecido semelhante. Às vezes nós estamos carregando fardos de aparência, pesos de aparência, porque nós queremos impressionar os outros. E na verdade, o Senhor diz: olha, não viva de aparência. Tenha uma roupa específica para a corrida. É ser quem você é. Quem vê o corredor, vê exatamente como ele é. Short e camiseta. Não tem enfeite, né? Eu nunca vi uma corredora fazendo o cabelo, né, pranchando para ir para a corrida. Geralmente prende com um rabinho de cavalo, né, irmãos? Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a tirar esse fardo das aparências e viver a verdade com Jesus. A verdade que liberta. Amém, irmãos? E agora o Senhor fala: mantenha os olhos em Jesus. Verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Irmãos, na maioria dos esportes, e principalmente na corrida, é muito importante para onde você está olhando. O corredor, se ele olhar para o pé, ele se atrapalha. Se ele ficar olhando muito para os lados, ele se atrapalha. Ele tem que manter foco. Às vezes nós estamos distraídos com algumas coisas, mas se você não tiver os teus olhos em Cristo Jesus, você vai se atrapalhar, você vai tropeçar, você vai cair.
você vai afundar como Pedro afundou sobre as águas. Quando Pedro, diz lá em Mateus 14, verso 30, mas quando Pedro reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. No meio da corrida, há coisas que nos causam pavor. Você já sofreu um ataque satânico? Você já sofreu um ataque espiritual? Você sabe que tem um ataque contra você, uma guerra contra você, por vezes assustadora? Pare de reparar nisso. Olha só para Jesus. Olha só para Jesus. A luta está grande, olha para Jesus. A corrida é longa, olha, Senhor, mantenha os meus olhos em Ti, eu estou indo para Ti. Me ajuda a correr, Senhor. Não deixa eu parar, Senhor. Me dá força, Senhor, para eu prosseguir, Senhor. Me dá sabedoria, Senhor. Meu Deus, estão coisas tentando roubar minha atenção, mantenha o meu foco em Ti, Senhor. Quando Pedro reparou no vento, ficou com medo. Quando você repara nas lutas, você se enche de medo. Não tira os teus olhos do Salvador, não tira os teus olhos do Deus Todo-Poderoso, não tira os teus olhos daquele que tudo pode. Quando você tem os olhos nele, você ora pelo enfermo e crê que ele será curado. Quando você mantém os olhos nele, mesmo o cansaço vindo, você diz: Senhor, a minha força vem de Ti, Tu és a minha força. Amém, irmãos? É difícil não olhar para o lado, mas é uma estratégia de Deus. Olha para Jesus. Se o teu foco for verdadeiramente Cristo, você vai ver tudo da perspectiva correta. Se o seu foco for Jesus, até nas lutas, e aqui o texto fala sobre provações, fala sobre dificuldades, e diz que o Senhor usa até as dificuldades da vida para nos ensinar, para nos disciplinar. Quando nós estamos olhando para Jesus, até as dores da vida nós entendemos: o Senhor está trabalhando, o Senhor está operando na minha vida. A sua vida não está à mercê do diabo. Para de dar tanto crédito para o diabo. Saiba que a tua vida está nas mãos do Salvador Jesus. Se você crê nele, você tem que dizer: Senhor está trabalhando em mim. Às vezes o sofrimento, às vezes as dificuldades, o Senhor está disciplinando, o Senhor está operando, o Senhor está lapidando você. É o oleiro trabalhando no barro e no vaso. Amém, irmãos? Quando nossos olhos estão voltados para o Senhor, o Espírito Santo tem a oportunidade perfeita para nos usar, para nos manter correndo, para nos manter vencendo. Vamos manter nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Amém, irmãos? Quem é o autor da nossa fé? Jesus. Quem fez com que dentro de você pudesse ser colocado fé, a ponto de você crer nele? O próprio Senhor. Ele é o autor da nossa fé. Ele é o pioneiro. Ele é o primeiro de toda a nuvem de testemunha do capítulo 11. O principal está aqui no 12. Jesus Cristo, mantenhamos os nossos olhos nele, autor e consumador da nossa fé. Ele que começou a boa obra na tua vida, vai completar. Ele não é só autor, ele é o consumador. Vamos vencer. Vamos chegar na linha de chegada. Vamos continuar essa corrida e alcançar o prêmio da salvação em Cristo Jesus. Alcançar o prêmio de glorificar a Deus com a nossa vida. Amém, irmãos? Glórias ao Senhor por isso. Jesus Cristo é o nosso exemplo maior. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, mas diante de Jesus falta muito para Paulo.
Às vezes a gente fala, não, porque Davi, homem de Deus, um exemplo. Mas aí você olha para Jesus, perfeito, poderoso, santo, nunca pecou. Todos os outros homens caíram, ele não tem pecado, nunca pecou. Todos os outros homens fracassaram, ele sempre venceu, ele é vencedor. Todos os outros homens foram criados, ele sempre existiu, ele é o alfa e o ômega. Glória a Deus por isso, irmãos. Ele é o nosso exemplo maior. Às vezes você passa por uma situação, está na corrida da fé, aí tem uma situação e você diz, e agora, Jesus? Tem uma bifurcação, para onde que eu vou? Mantenha os olhos no Senhor. O que Jesus faria nessa hora? O que você faria numa bifurcação diante da tua vida, no meio da corrida? Sem placa, sem sinalização, o que Jesus faria? Nos momentos mais críticos, quando nós vimos Jesus passando pelos momentos mais difíceis, quando ele esteve aqui em forma humana entre nós, o que ele fazia? Orava. Antes da cruz ele foi para onde, irmãos? Para o Getsêmani. E ele clamava a quem? Então, nos momentos de dificuldade, Jesus, o que eu faço? Faz assim, filho. Senhor, para onde eu vou? Eu te dou uma bússola, meu filho, aqui a minha palavra. Ela é lâmpada para os teus pés, é luz para o teu caminho. Busca me conhecer e conhecer a minha vontade na minha palavra. Eu já vi alguns casos de corredores em circuitos fechados que às vezes erraram o caminho, perderam tempo, quando voltaram, perderam a corrida. Irmãos, mantenha os seus olhos em Jesus. Quando o diabo tentou o Senhor no deserto, Jesus, ele respondeu a cada tentação com uma expressão de fé e confiança no Pai Celestial e na sua palavra. Mantenha os olhos nele e siga o exemplo de Jesus. Jesus, ele estava com fome e Satanás chegou para ele e disse: se tu és filho de Deus, fala com essas pedras aí, que elas se transformem em pães. Jesus deu brecha para o diabo? Não. O que ele fez? Confiou no Pai. E disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede. O que Jesus estava dizendo? Eu me alimento da palavra do meu Pai. Na corrida da fé, se alimente da palavra do Pai. Nas tuas batalhas espirituais, responda com a palavra de Deus e continua correndo. Talvez você chegou aqui nessa noite pensando em, vou diminuir a marcha, estou correndo, mas estou cansado, acho que eu vou começar a caminhar. E o Espírito Santo diz para mim e para você: corra com perseverança. Mantenha a velocidade, corra com perseverança a corrida que te é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o consumador e autor da nossa fé. Aleluia. Essa noite eu te convido a você deixar de lado todo o peso, todo o fardo. Talvez no meio desses fardos e desses pesos haja culpas de coisas passadas. Eu quero te dizer também que Jesus, ele já anulou todas as suas dívidas. Se você crê nele, se você ainda não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, essa noite o Senhor está te chamando a ingressar nessa corrida da vida. E como que eu faço, pastor? Entrega teu caminho ao Senhor, entrega teu coração ao Senhor, confia no Senhor, entrega a tua vida ao Senhor e clama por Ele, diz: Senhor, salva-me, e o Senhor vai salvar você, e você vai poder ingressar nessa corrida maravilhosa, onde um dia nós chegaremos nos novos céus e na nova terra diante de Deus. Fazendo outra aplicação dessa palavra,
Talvez você esteja olhando muito para o lado, distraído, ofendido com aquilo que as pessoas têm feito, falado de você, pensado de você. Para com isso. Em nome de Jesus, olha para o Senhor. Você está afundando em tristeza, em frustração. Fui para a igreja tal, não deu certo, fui para a igreja tal, não deu certo, fui para a igreja tal. Fiz isso, não deu certo, fiz isso, não deu certo. Tentei, essa porta não se abriu, aquela porta também não se abriu. Olha para o Senhor, pergunta a Ele: Senhor, me dá a tua direção e força para eu continuar correndo a corrida da fé contigo. Não deixa, Senhor, ó Deus, eu olhar para o lado, nem para trás. Amém? A gente vai correndo, a gente não fica olhando para trás, dá só uma olhadinha para ver quem vem atrás e segue em frente. Amém, irmãos? Outra aplicação dessa palavra: perseverança. Corra com perseverança. Nem todo dia a gente está com vontade de correr, né, irmãos? Mas o que a palavra de Deus diz? Corra quando você tiver vontade, marche quando você quiser, corra quando você estiver bem. O Senhor simplesmente diz para mim e para você: livre-se de tudo que te atrapalha, livre-se do pecado que te envolve e corra com perseverança. O Senhor, Ele tem planos e propósitos para você, e nessa noite você deve tomar uma decisão diante dEle, ouvi-lo e continuar correndo, buscando o Senhor. Ou, se você não der ouvidos ao Senhor, você vai parar pelo caminho, cheio de fardo, cheio de pecado, olhando para um lado, olhando para o outro, frustrado. Mas se você der ouvidos ao Senhor, você vai olhar só para Jesus. Há um cântico antigo, acho que os irmãos não vão conhecer esse, acho que a gente cantava só na Nova Vida: olhar somente a Ti, Senhor, olhar somente a Ti, Senhor, olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem desmaiar, Senhor, prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Pelo menos 30 anos tem esse hino. Pelo menos. É da harpa esse? Ah, é da harpa, ô glória. Harpa cristã. Eu te faço esse convite nessa noite: olhar somente a Cristo, não olhar para trás. Olha para o teu irmão com olhos de compaixão, mas mantém teus olhos em Cristo Jesus. Cuide de si mesmo, mas não seja egocêntrico nem egoísta. Olhe para o Senhor, a Ele a glória. Você não está correndo para você. Acho que você talvez não tenha entendido isso, mas essa série vai continuar. Nós corremos para a glória de Deus. O prêmio, na verdade, já está garantido. Jesus conquistou vida e salvação para todo aquele que nele crê. Essa corrida que eu e você estamos é para a glória de Deus. Amém, irmãos? Através da tua vida, no meio desta corrida da fé, o Senhor vai abençoar a outros, porque qual é o exemplo que o Senhor dá aqui? Eu tenho que te falar isso antes de encerrar essa pregação. Qual o exemplo que o Senhor dá aqui,
Veja aqui, verso 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Tudo que Jesus está fazendo aqui era para quem? Para Ele mesmo? Esse sacrifício de Jesus, esse suportar a cruz, esse suportar a ofensa, esse suportar o escárnio, esse suportar a humilhação, esse suportar a morte, o Rei da vida, para quem Ele fez isso? Para a glória do Pai e para nossa salvação. Quando nós estamos na corrida com o Senhor, corremos para a glória do Pai e para abençoar outros. Enquanto você corre com os olhos fitos em Cristo, o Senhor vai te usar. Ele vai transbordar em você o Espírito Santo. Ele vai usar você para abençoar outros e para trazer outros para essa corrida maravilhosa, cujo alvo é o céu. O alvo é o céu, irmão. Me lembrei até daquela irmã, não sei o nome dela, uma mulher de oração, eu vi um videozinho dela, e ela diz: o alvo é o céu, irmãos, e se o alvo é o céu, não importa as batalhas, não importa as lutas, não importa as picuinhas, o alvo é o céu, continue em frente, não desiste. E é isso que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você. Pensem bem em Jesus, que suportou tal oposição dos pecadores e não desistiu, por amor ao Pai, por amor a você. Quando você estiver cansado, desanimado, o que você deve pensar? Em Cristo, meu Deus, o meu Senhor. Ele me deu o exemplo, Ele suportou tanta dor, tanto sofrimento, para glorificar o Pai e para me abençoar. Senhor, eu sou discípulo de Cristo, sigo nessa corrida para a glória do Pai e para ser uma bênção para os outros. A igreja se desviou há um tempo atrás, quando começou a achar que o Evangelho era simplesmente uma solução para os problemas pessoais. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é as boas novas de salvação. E o Senhor salvou homens de todas as raças, tribos, línguas e nações, para o louvor do seu nome, para a sua glória. O Evangelho não é centrado em você, o Evangelho é centrado em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós não somos clientes, nós somos filhos amados de Deus Pai, servos do Deus Altíssimo, povo de Deus, nação santa, raça eleita, reino de sacerdotes, propriedade exclusiva de Deus. Qual o meu alvo? Glorificar o meu Senhor. E a corrida é para a glória de Deus. E no meio dessa corrida, eu sou abençoado também, mas o Senhor vai me usar para abençoar a outros. Amém, irmãos? Você quer ser uma bênção? Eu quero. O que o Senhor diz para mim e para você então? Vamos repetir isso aqui para a gente finalizar essa pregação? Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Somente até aqui. Fique de pé comigo. Glória a Deus. Aleluia. Olha que eu cheguei até um pouco borocochô aqui essa noite, mas essa palavra me abençoou muito. Às vezes nós nos cansamos, mas o Senhor diz: pense bem em Cristo. Quando você estiver cansado, desanimado, pense bem nele. O que o Senhor está dizendo? Encha a tua mente com as coisas de Deus. Mantém Jesus sempre na tua mente. Amém, irmãos? Eu desejo correr essa corrida. E nessa noite eu quero te fazer essa pergunta: você deseja prosseguir nessa corrida da fé em Cristo Jesus? Amém? Você pode levantar uma de suas mãos assim.
dizer diante de Deus: eu desejo, Senhor, prosseguir correndo a corrida da fé em Ti, Jesus, até o grande dia em que Te verei face a face. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero orar contigo mais um pouco. Coloca assim a mão em direção ao coração. Eu quero orar especificamente agora por aqueles que estão cansados. Falaram assim: pastor, eu acabei diminuindo a marcha, porque estou cansado, sobrecarregado, não tem sido fácil, essa corrida não tem sido fácil, eu preciso de um milagre do Senhor para me renovar, para me dar força, para manter os meus olhos em Jesus, porque tem muitas coisas chamando a minha atenção, mas se eu quero manter meus olhos no Senhor, se você precisa dessa oração, levante uma de suas mãos, quero orar por ti. Se você está cansado, precisa do renovo do Senhor, isso, quando você faz esse gesto, é um gesto de fé diante de Deus, e o Senhor, Ele sonda até o coração, quanto mais quando você estende as mãos para Ele. Pai celestial, Deus eterno, Teu é o poder, Tu é a glória, Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e bendizemos o Teu nome nesta noite, pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu mover no meio de nós, pelo Teu Espírito, Senhor, ó Deus, que está falando conosco, Senhor, ó Deus, nesse momento, pela palavra, Senhor, ó Deus, que como uma espada de dois gumes, Senhor, penetrou profundamente nossa vida. Senhor, o Senhor nos chama a não esmorecer, a não olhar para trás, a não se distrair, mas a perseverar na corrida. E o Senhor está falando conosco, Senhor, nesse tempo, justamente porque Tu sabes, Pai, que não tem sido nada fácil. Há muitos motivos para os corredores cansarem, há muitos motivos aos acidentes, onde, Senhor, ó Deus, crentes fiéis tropeçam e caem. Ah, meu Deus, há dificuldades, há pesos, há fardos, cansaços, desânimo, e por isso o Senhor nos trouxe essa palavra nessa noite. Senhor, esses homens e mulheres que estão com suas mãos estendidas, eles clamam pelo Teu socorro nessa noite, eles Te amam, Senhor, eles creem em Ti, eles creem em Ti, tanto creem, Senhor, que estendem as suas mãos para o Senhor nesta hora, mas, Senhor, por algum motivo que Tu sabes qual é, eles estão cansados, alguns desanimados, outros sobrecarregados, e precisam do Teu socorro urgente, Senhor, e eu clamo, Senhor, socorre esses irmãos, traz sobre eles refrigério, alivia, Senhor, esses fardos pesados, renova neles, ó Deus, o ânimo, alimenta-os, Senhor, ó Deus, com Teu poder, com o poder da Tua palavra, ó Senhor, ó Deus, sacia a sede deles, com as águas do Teu Espírito Santo, renova o vigor, Senhor, ó Deus amado, livra os olhos deles, Senhor, ó Deus, dessas distrações, livra, Senhor, tira os olhos deles, Senhor, de sobre os inimigos, de sobre, Senhor, ó Deus, as situações, as circunstâncias, ó Senhor, e coloca, Senhor, os olhos deles sobre Ti. Oh, irmão querido, irmã amada, você que está com suas mãos estendidas, eu te convido nessa noite, olhai somente a Cristo, olhe somente para Ele,
e os teus olhos e a tua vida será iluminada. Oh Senhor, Deus eterno, segura nessas mãos, fortalece essas mãos cansadas, fortalece esses joelhos vacilantes, renova, Senhor, ó Deus, o teu povo, para que prossiga nesta corrida, nesta carreira de fé contigo, Jesus. E em meio a esta corrida nós te pedimos que a nossa vida seja glória para ti, e que nós sejamos bênção, Senhor, ó Deus, para outras pessoas, que possamos, Senhor, te glorificar e servir, Senhor, aqueles que estão ao nosso lado. Usa-nos, Senhor, para esta missão. Usa-nos, Senhor, como canais do teu fluir. Assim como te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoasse nesta noite, com o teu poder, com a tua palavra, ó Deus, com mais do teu Espírito, também te pedimos, usa-nos, Senhor, como canais do teu fluir, como, Senhor, discípulos teus, como, Senhor, a mão que socorre, como aqueles, ó Deus, que podem, Senhor, ó Deus, socorrer o sedento com as águas do Espírito Santo, com a palavra de Deus. Usa-nos, Senhor, para socorrer aqueles que necessitam, para pregar o evangelho de salvação àqueles que ainda não te conhecem. É o que te pedimos nessa noite. Te peço ainda, Senhor, que em meio a essa corrida, Senhor, ó Deus, que tem o Senhor como alvo, Senhor, acrescenta ao teu povo tudo o que é necessário. Acrescenta-nos, ó Deus, aquilo que precisamos para prosseguirmos firmes em ti. Supre, Senhor, supre a necessidade, Senhor, ó Deus, de cada um aqui. Supre, Senhor, traz, Senhor, a tua bênção, Senhor, em todas as áreas da vida. Supre, Senhor, ó Deus, espiritualmente, emocionalmente, ó Deus, ó Senhor, materialmente. Supre o teu povo, Senhor. Nós vamos correr buscando a ti e servindo a ti, e clamamos ao Senhor em meio a esta corrida. Senhor, ajuda-nos e supre, Senhor, aquilo que tanto precisamos. Abençoa, Senhor, ó Deus, esta semana que começamos aqui em tua casa, que sejam dias de paz, de comunhão contigo. Nós não vamos parar, não vamos retroceder, Senhor. Vamos avançar e continuar a corrida da fé em ti, firmados em ti, mantendo os nossos olhos fitos em ti. Ajuda-nos nisso e ser glorificado em tudo. É o que clamamos a ti, Pai, em nome de Jesus. E que o povo do Senhor diga amém. Amém. Estenda as suas mãos para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor Jesus Cristo resplandeça a glória de sua face sobre a tua vida e te dê a paz. Amém. Ao Senhor seja glória. Aleluia. Toda glória a ti, Senhor Jesus. Todo louvor a ti. Te amamos, te adoramos. Antes de sair, abençoe o teu irmão. Boa semana, querido.